Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de matemática? Bom, hoje, pessoal, nós vamos ver a terceira parte da racionalização de denominadores. Só para recordar, né, o que é racionalizar um denominador? É você olhar para uma fração e ver que na parte de baixo, no denominador, tem um número que é irracional, tem uma raiz e essa raiz não é exata. Então, quando isso acontece, é feio, a gente não deve deixar o denominador irracional. Se fosse em cima, no numerador, não tinha problema nenhum, não tinha que racionalizar, não tinha que fazer nada. Agora, quando embaixo, no denominador, tem uma raiz que não é exata, é um número irracional. Então, a gente tem que desaparecer com isso. Só que não pode simplesmente apagar a raiz e sumir com ela. A gente tem que aplicar uma técnica que torne o resultado que tinha aqui equivalente ao que a gente vai produzir e que não seja embaixo um número irracional. Bom, então nesse caso aqui, pessoal, qual que é a diferença? A diferença é que agora não é raiz quadrada mais, tá vendo? Ó, índices não quadrados no radical de baixo, no denominador. Então vamos racionalizar esses denominadores. Ó, raiz quarta, raiz oitava, raiz sexta, raiz quinta de nenhum número que seja exato. Porque se fosse exato, eu resolvia a raiz, não tinha que gastar meu tempo racionalizando, tá bom? Então, como não são exatas, ó, 2 ao cubo é 8. Qual é a raiz quarta de 8? Um número que é elevado à oitava de 8. Não é um número inteiro, é um número quebrado e irracional. Mesma coisa aqui, qual é o número que é elevado à oitava dá 2? Né? Então, é 1, alguma coisa. Aqui também, qual é o número que é elevado à sexta dá 16? Qual é o número que é elevado à quinta dá 27? Então, são números irracionais. Então, nós não temos como resolver isso de cabeça, nós temos que racionalizar. Muito bem. Teríamos como resolver se nós tivéssemos o uso da calculadora científica, mas aqui não estamos usando a calculadora científica, tá bom? Então, vamos lá. Então, qual é o procedimento? Ó, o esquema, pessoal, é a gente multiplicar sempre em cima e embaixo pelo mesmo número, porque aí nós estaríamos multiplicando por 1, e quando multiplica um número por 1, ele continua ele mesmo, então nós não estaríamos alterando o número que está aqui. Só que eu tenho que produzir, eu não posso multiplicar simplesmente pela própria raiz quarta de 2 ao cubo. Por que que não? Quando era raiz quadrada eu podia. Fosse raiz quadrada de 2, eu ia multiplicar por raiz quadrada de 2 em cima e embaixo. É assim que racionaliza quando é raiz quadrada. Por que que quando é outra raiz não pode fazer isso? Porque depois, pessoal, nós vamos ter que multiplicar, vai ter que produzir um índice e um expoente iguais para eu cortar e sumir a raiz de baixo. Racionalizar é desaparecer com a raiz de baixo. Então, eu tenho que pensar assim, ó. Se aqui é uma raiz quarta, eu vou ter que multiplicar, então, ambos por uma raiz quarta. Então, esse é o primeiro passo. Ó, se aqui é raiz quarta, eu vou multiplicar ambos pela própria raiz quarta. O denominador é 2 ao cubo. Eu não posso multiplicar por 2 ao cubo mesmo. Sabe por que que não? Porque se eu puser um cubo aqui, ó, e aqui também, né, o mesmo que eu puser embaixo, sempre eu tenho que pôr em cima, porque eu tenho que fazer a mesma coisa que multiplicar por 1. Então, o de cima tem que ser igualzinho de baixo. Por que que eu não posso fazer igual na raiz quadrada, que é só multiplicar pela própria? Se eu colocar a raiz quarta de 2 ao cubo, quando eu multiplico raiz quarta de 2 ao cubo por raiz quarta de 2 ao cubo, eu vou somar os expoentes, vai ficar raiz quarta de 2 à sexta. 3 mais 3 dá 6. E o 6 não vai cortar com 4. Então, o que que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar assim, ó. Como aqui já é 3, mais 1 dá 4. Então, aqui sim, se eu fizer 2 ao cubo vezes 2 a 1, somando os expoentes vai dar 2 a quarta e o 4 vai cortar com a raiz quarta. Então, moral da história, quando eu vou racionalizar uma raiz que não é quadrada, eu pego o mesmo índice, o mesmo radicando, ó, raiz quarta de 2, raiz quarta de 2. E eu vejo aqui, ó, o que falta para esse aqui. 3 para chegar em 4, 1. Ou 4 menos 3, 1. Então, é por 2 a 1 que eu vou multiplicar. Porque aí, ó, o que que vai acontecer? Em cima vai só encostar. 2, raiz quarta de 2 elevado a 1, que é 2 mesmo. Resolvi em cima. E embaixo, gente, ó, o que que vai acontecer? Raiz quarta de 2 ao cubo vezes raiz quarta de 2 a 1 é raiz quarta de 2 à quarta. Ó,
3 mais 1, 4. Por que foi importante fazer isso? Porque aí quem tem o 4, como aqui é 4, corta e sai. Então, em cima vai continuar 2 raiz quarta de 2. E embaixo, ó, cortou, ficou só 2. Tá vendo? Racionalizei, ó, sumiu a raiz de baixo. Então, o segredinho é, faz este menos este, põe aqui. Porque quando somar, vai dar igual o índice e o expoente, vai cortar e vai sair da raiz. Neste caso específico, aqui nós temos um 2 vezes ali em cima um raiz quarta de 2, e embaixo tem um 2. Então, aqui ainda vai dar para eu fazer isso, ó. 2 dividido por 2 dá 1, corta. Então, sobrou só raiz quarta de 2, que é o resultado final. Mas tem exercício que não vai dar para cortar e vai ficar, não tem problema nenhum. O importante é não ter raiz embaixo, porque aí racionalizou o denominador. Outro exemplo, ó. Vezes, então já viu. Raiz oitava nos dois, ó. Raiz oitava de 2, raiz oitava de 2. Ó, nos dois você põe a mesma raiz oitava, o mesmo radicando. E aí você pensa, ó. Aqui é 8. Aqui é 1. Ó, é invisível 1. Então você vai fazer 8 menos 1, 7. Então é o 2 à sétima que vai ser o fator racionalizante ali, tá bom? Tudo bem? Então, ó. Raiz oitava de 2, aí você faz 8 menos 1, 7. Então, põe raiz oitava de 2 a 7 menos 2. Igual, aí faz continha. 4 que multiplica, raiz oitava. Resolve o 2 a sétima. 2 a sétima é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 7 vezes, que vai dar 128. E embaixo, olha o que vai acontecer. Vai dar raiz oitava de 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a sétima, ó, é mesma base, multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 7 mais 1, 8. É lógico que vai dar 8, porque você fez 8 menos 1 para dar 7. Então, quando você multiplicar, ó, é vezes, quando você multiplica, 1 mais 7 dá 8. Qual foi a intenção de achar esse 8? Esse 8 ser igual ao índice 8 para cortar e sair da raiz. Então, em cima vai manter 4 raiz oitava de 128, e embaixo cortou o radical, ficou só 2. Racionalizou, sumiu a raiz não exata de baixo. Aqui também, neste caso, dá para simplificar, ó. 4 é divisível por 2, 4 dividido por 2 dá 2 e 1, então deu 2 em cima, raiz oitava de 128 sobre 1, que não precisa colocar, né, gente? O denominador 1 é sempre indizível. Certinho? Mais um exemplo, ó, esse exemplo aqui tem o 16, ó, o 2 não é fatorável, ele é primo, o 2 não é fatorável, ele é primo, já o 16 é fatorável. Então, antes de qualquer coisa, o que eu vou fazer aqui, ó, já não é sair multiplicando aqui, se quiser até pode, tá? Mas aqui o melhor é você fatorar o 16, aqui não precisava porque 2 já era primo. Agora, o 16 dá para fatorar, o 27 dá para fatorar. Então, quando já não vem fatorado, que nem aqui, ó, a gente que fatora. Então, vou pôr um igual aqui e vou copiar o 10, a raiz sexta, e vou fatorar esse 16. Ó, o 16, gente, divide por 2. Ele é 2 à quarta, fatorando, tá bom? A gente já fez muitas vezes esse 16. Então, 16 dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então, vai dar o 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, aqui vai ser 2 à quarta. Fatorando 16 é 2 à quarta, tá bom? Agora, aqui sim, ó, agora eu vou pôr o fator racionalizante. Então, em cima eu vou multiplicar ambos, aliás, por raiz sexta de 2, raiz sexta de 2. Agora, de 2 elevado a quanto? Então, olha aqui, ó. 6 tira 4, 2. Então, é 2 ao quadrado, que é o fator racionalizante. Tá? Entenderam por quê? Porque 4 mais 2 vai dar o 6, que depois vai cortar e vai sumir a raiz. Igual, aí em cima só faz a continha de vezes, ó, 10 que multiplica, raiz sexta de 2 ao quadrado resolve, 2 ao quadrado é 4, e embaixo faz a multiplicação, ó, raiz sexta de 2 à quarta vezes raiz sexta de 2 ao quadrado, vai dar raiz sexta de 2 à sexta, lógico, porque ó, 4 mais o 2 que eu achei aqui são 6. Qual a intenção de que isso aqui seja igual? Cortar e sumir a raiz. Tudo bem? Aí em cima copia, ó, 10, raiz sexta de 4 sobre, e aqui ó,
corta, corta. Quem tem 6, corta com a raiz sexta e sai. Quando o índice é igual ao expoente, corta e sai. Sai o 2 só. E aqui, pessoal, também dá para simplificar, ó. Esse 10 divide por 2, dá 5, ó. 10 dividido por 2 deu 5, raiz sexta de 4. Esse é o resultado. Tudo bem? E um último exemplo aqui, mais, ó. De novo, o 27. O 27 também dá para eu fatorar. Então, antes de sair fazendo a racionalização, eu vou fatorar esse 27. Eu vou copiar 1 sobre raiz quinta. O 27 divide por 3 dá 9, divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1. Ou seja, ele é 3 ao cubo. 27 é 3 ao cubo. Pronto, agora que eu vi o expoente, vou procurar o fator racionalizante. Raiz quinta, ó, de 3 é o número que está aqui. Aí faz a continha de menos, ó. 5 menos 3 dá 2. Então, 2 é o que vai completar aqui, para na hora que somar, dar o 5 e cortar. Tá? Igual, uma vez isso aqui, é isso aqui mesmo, ó, raiz quinta, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Embaixo, multiplica a raiz quinta por raiz quinta de 3, ó, 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado, multiplicação, conserva a base, soma os expoentes, 3 mais 2, 5. Lógico que vai dar 5, porque eu fiz 5 tira 3 para dar 2, para justamente na hora de multiplicar dar 5. Corta o 5 com a raiz quinta, sobrou no exercício raiz quinta de 9 sobre 3. E aqui, gente, ó, não tem nenhum número fora aqui, porque dentro não serve, né? Ó, nenhum número fora que é da tabuada do 3 para eu cortar, igual tinha aqui, igual tinha ali, igual tinha no outro. Então, quando não tem nada, ou quando o número que está aqui fora não é simplificável com o de baixo, acaba aqui mesmo, certinho? Então, esse foi o nosso caso de índices não quadrados. Bom, agora, pessoal, eu vou ter um último caso, que é esse daqui, ó. Soma e subtração com radicais, tá? Aqui também eu separei bastante exemplos. Vai ser a nossa última aula dessa semana, tá bom? Essa semana eu só vou dar aula até hoje, porque eu estou concentrando bastante matéria nessa aula na aula de ontem e na aula de hoje, para a gente terminar a racionalização. Tá bom? Aí vocês vão entregar exercício só na segunda que vem. Então, como que é esse outro caso aqui, professor? Ó, esse caso, gente, usa muito, tá bom? No colegial, quando vocês estiverem no segundo ano, vai estudar trigonometria, vai usar muito esse caso de racionalização, tá bom? Então, o que eu faço nesse caso, professor? Ó, eu tenho que racionalizar 1 sobre raiz de 3 mais 2. Tá vendo aqui a diferença dos exercícios anteriores? Ó, raiz mais um número menos raiz quadrada, de novo, duas raízes quadradas somando ou subtraindo. Então, esse caso é só para raiz quadrada. E sempre tem uma sominha ou subtração envolvendo uma pelo menos ou duas raízes quadradas, tá bom? Esse é o último caso que nós vamos estudar de racionalização. Então, como que eu faço para racionalizar isso aqui? Gente, isso aqui se racionaliza assim, ó. Vezes... Isso aqui, pessoal, é o denominador que tem a raiz não exata. Para racionalizar esse tipo de fração, eu tenho que multiplicar pelo conjugado desse denominador. O que é o conjugado? É o próprio denominador com o sinal do meio trocado. Então, se aqui é raiz de 3 mais 2, eu vou multiplicar por raiz de 3 menos 2. Entenderam onde que muda? Ó, muda o sinal daqui, ó. Então, aqui vai virar menos... Aqui vai trocar para mais, aqui vai trocar para mais, aqui vai trocar para mais. Então, você vai olhar o sinal do meio dos dois termos, embaixo, e vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse, ó. Então, o conjugado do denominador é quando a gente inverte o sinal do meio dos dois termos. E aí, você vai ter que colocar sempre, né, em cima e embaixo o mesmo. Por que coloca em cima e embaixo o mesmo? Porque todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, isso dividido por isso dá 1. Então, é como eu multiplicar essa fração por 1, ou seja, eu não vou alterar o resultado dela. Só que isso vai resolver o meu problema de raiz embaixo. E aí, gente, ó, como virou uma sominha, eu por conta própria vou encher de parênteses aqui, ó. Inclusive nesse, tá bom? Então, toda vez que você tem esse caso aqui, ó, soma ou subtração envolvendo um ou mais radicais, é assim que faz. Você vai procurar o conjugado do denominador.
que é inverter o sinal do meio. E aí, se era mais, você põe menos, se era menos, você põe mais. E aí, o mesmo que você puser embaixo, você põe em cima. E aí, você vai ter uma multiplicação por radicais, coisa que nós já estudamos em aula anterior, que a gente tem que distribuir, fazer toda aquela conta, tá bom? Então, vamos distribuir aqui, ó. Em cima, pessoal, a gente não distribui, deixa quieto, tá bom? Mesmo que fosse outro número que não o 1 aqui, eu não iria distribuir, porque às vezes no final, estando sem distribuir, dá para cortar alguma coisa. Então, o conselho que eu dou é, em cima copia o que tem. Como é uma vez isso aqui, gente, vai dar isso aí mesmo, ó. Raiz de 3 menos 2, tá? Ô, gente, desculpa, não tem essa raiz no segundo aí. Deixa eu apagar isso aqui eu não sei de onde eu tirei, tá? Não tem esse raiz aqui, é só assim, ó. Tudo bem. Então, ó. Uma vez raiz de 3 menos 2 é raiz de 3 menos 2. Agora embaixo, ó, tem toda aquela distribuição para fazer. Então vamos fazer? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado ou raiz de 9. Você escolhe como quer colocar. Mais com menos dá menos. Raiz de 3 vezes 2 é 2 raiz de 3. Nunca multiplica o número que está dentro com o número que está fora. E sempre o que está fora vem antes da raiz. Então, o primeiro com o primeiro com o segundo. Agora é esse, ó. Mais com mais dá mais. 2 vezes raiz de 3 dá 2 vezes raiz de 3. Não tem o que fazer. Agora é esse vezes esse, ó. Mais com menos dá menos. 2 vezes 2 são 4. Espicha aqui porque não coube. Igual, normalzinho. Em cima copia. Raiz de 3 menos 2, não tem o que fazer. E embaixo faz continha, ó. Olha só. Menos 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, gente, corta, ó. Porque são números opostos. Isso vai acontecer em todos os casos disso aqui, tá, pessoal? E aqui, ó, o quadrado corta com a raiz quadrada, sobrou só 3. Aí o número 3 que eu tenho e menos 4 que eu devo, ó, tenho 3 e devo 4, vai ficar menos 1 aqui, tá? Então, ó, em cima copiei. Embaixo, esse com esse cortou porque são números opostos. Cortou o quadrado com a raiz, deu só 3. 3 tira 4 é menos 1. Aí, gente, ó, é feio deixar o negativo embaixo. Então, aqui a única coisa que eu vou fazer para terminar é fazer assim, ó. Tudo isso aqui dividido por menos 1, troca o sinal. Mais com menos dá menos raiz de 3. Menos com menos dá mais. 2 sobre 1, 2, tá? Então, ó, raiz de 3 por menos 1 dá menos raiz de 3. E menos 2 dividido por menos 1 dá mais 2. E aí, este aqui fica sendo o nosso resultado. Tudo bem? Mais exemplo, ó, outro exemplo aqui. Ó, esse caso, subtração envolvendo um ou mais radicais embaixo. Qual é o procedimento? Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do debaixo. Se aqui é 5 menos raiz de 3, a gente vai multiplicar por 5 mais raiz de 3. É assim que você cancela o denominador radical. Tá vendo que sumiu? Olha que bonitinho que ficou isso aqui. Sumiu o radical e a conta continua sendo a mesma, tá? Então, coloca em cima e embaixo o conjugado do de baixo, ó. Era menos, você trocou por mais, só o do meio. E aí enche de parêntese, porque virou uma sominha, a gente tem que distribuir, tá? Então é assim que começa, aí vamos distribuir. Em cima, o conselho é, não faça distribuição, porque pode ser que esse 2, estando como fator, ele corte com alguém embaixo, então você espera até o final. Então você vai só copiar, 2 que multiplica, parênteses, 5 mais raiz de 3. Então em cima você não distribui, agora embaixo sim, embaixo você vai fazer continha de vezes, ó. 5 vezes 5, 25. Olha, é tudo vezes, gente. Mais com mais dá mais. 5 vezes raiz de 3, é só encostar. 5 raiz de 3. Agora esse aqui, ó, esse vezes esse. É menos com mais, vai dar menos aqui. Raiz de 3 vezes 5, ó, encosta e inverte, põe o 5 na frente. 5 raiz de 3. Agora esse com aquele, ó. Menos com mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 ou raiz de 3 ao quadrado, tá? E agora, ó, agora, em cima mantém, não desenvolve ainda, ó, 2 que multiplica
5 mais raiz de 3, só copia. E embaixo você vai fazer continha, ó. Lembra que eu falei que o do meio sempre ia cortar? Tenho 5 raiz de 3, devo 5 raiz de 3, corta. O quadrado corta com a raiz quadrada, sobrou menos 3 só, menos 3 aqui, ó. Então ficou assim, ó, 25 menos 3, porque cortou o quadrado, 25 tira 3, 22, então embaixo deu 22. Olha por que a professora aconselhou você a não ter distribuído aqui. Porque aqui aconteceu o que podia ter acontecido, ó. Poderia não dar para simplificar, mas deu. Como aqui é fator, a gente está vendo que 2 e 22 dá para dividir por 2. Então eu vou dividir por 2, gente, ó. 2 por 2 dá 1, 22 por 2 dá 11. Então foi bom não ter distribuído, senão não poderia cortar. Só pode cortar quando é fator. Então sobrou 1, que multiplica isso, ou seja, 5 mais raiz de 3 vezes 1, é isso mesmo. E embaixo sobre 11, então esse que é o resultado. Tá vendo que o denominador não está mais irracional, ó? O irracional está em cima, mas em cima tudo bem. Então o conselho é não distribui a parte de cima. Esse aqui agora, mais um exemplo. Eu vou dar bastante exemplo, porque como é mais difícil, né? Então vamos lá. Ó, então vai pelo de baixo. Conjugado do de baixo vai ser 3 mais raiz de 3. O mesmo que você põe embaixo, sempre você põe em cima. Porque aqui tem que dar 1. E é só o número quando divide por ele mesmo que dá 1, tá? Então, como aqui é menos, aqui você troca para mais por conta própria. Aí enche de parêntese, porque vai dar distribuição. Inclusive no de cima agora, ó. Tá vendo? Aqui não é só número, que nem nos outros exemplos. Então, aqui virou uma distribuição, você vai ter que distribuir nesse caso aqui, tá bom? Porque não é só número, então a gente vai fazer continha de distribuição mesmo. Ó, coloquei o traço. Vou fazer a conta em cima e embaixo também. Tudo bem? Como é que tá aqui a visualização? Parece que tá meio embaçado. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver lá. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Vamos ver. Vamos lá, distribuindo, ó. Como aqui é tudo mais, eu nem vou fazer regra de sinal. Vai dar tudo mais em cima, tá? Ó. 3 vezes 3, 9 mais 3 vezes raiz de 3 é 3 vezes raiz de 3 mais, agora o outro, ó, 3, raiz de 3 vezes 3, coloca o 3 na frente, deu de novo 3 raiz de 3 e mais raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. Então em cima normal, tudo bem? Embaixo cuidado porque tem o menos é perigoso, ó. 3 vezes 3, 9, mais com mais dá mais. 3 vezes raiz de 3, são 3 vezes raiz de 3 mesmo. Agora aqui é menos, ó. Ó, menos com mais dá menos. Raiz de 3 vezes 3, só inverte, dá 3 raiz de 3. E no último, menos com mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Então, cuidado aqui, né, com esses menos. Os menos são maus. Em cima, gente, ó o que eu vou fazer. Não vai cortar esses dois, tá vendo, ó? Porque os dois são mais. É aqui que vai cortar. Aqui não. Aqui eu tenho um quadrado que corta com a raiz. Sobrou 9 mais 3 só, que vai dar 12 aqui em cima. Aqui, ó, mais 3 raiz de 3 com 3 raiz de 3 são 6 raiz de 3. Não corta. Embaixo, esse corta com esse, porque é mais e menos do mesmo número. Aqui também corta, ficou 9 menos 3, que dá 6. Agora aqui, gente, ó o que a professora vai fazer. Vai separar, ó, porque dá para simplificar, ó. Os dois não estão sobre 6? Ó, os dois estão sobre 6. O 6 é dos dois, então eu vou dividir, ó. 12 dividido por 6 dá 2. Mais 6 dividido por 6 dá 1 raiz de 3. E aí o 1 a gente não coloca. Tá bom? Então, às vezes dá para fazer isso também. Outro exemplo, mesma coisa, ó. Fator racionalizante é o conjugado do de baixo. Então, vai ser raiz de 2 mais raiz de 3 embaixo, o mesmo em cima, raiz de 2 mais raiz de 3, porque é pelo conjugado do de baixo que você se baseia. Parênteses para todo lado, inclusive no de cima. E aqui vamos ter que distribuir o de cima também, ó. Então, vamos distribuir. Vamos lá. Como é tudo mais em cima, não vou esquentar com o sinal, porque vai dar tudo mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2.
raiz de 2 ao quadrado, mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, porque 2 vezes 3 são 6, mais raiz de 3 vezes raiz de 2, 3 vezes 2, 6, raiz de 6 de novo, mais raiz de 3 vezes raiz de 3, aí sim, é ela vezes ela mesma, raiz de 3 ao quadrado ou de 9. Embaixo, cuidado que tem menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Mais com mais dá mais. Raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 vezes 3, 6, raiz de 6. Agora aqui é menos, ó. Menos com mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Menos com mais dá menos de novo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado ou de 9. Igual, em cima, ó. O que dá para cortar? Esse quadrado com essa raiz, esse quadrado com essa raiz. Ficou 2 mais 3, 5. Esses dois não cancelam, porque os dois são mais, ó. Eu tenho uma raiz de 6 e tenho outra raiz de 6, eu tenho duas raízes de 6. Tudo bem? Embaixo, corta, 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 corta. Sobrou. Ah, e aqui, ó, mais raiz de 6 e menos raiz de 6, corta, porque um é mais e outro é menos do mesmo. Então, só sobrou. Tenho 2 e devo 3, que é devo 1. Então, aqui a única coisa que falta eu fazer para terminar, ó, eu posso dividir aqui os dois, ó. O menos 1 é dos dois, tá vendo? Ó? Então, eu vou separar. 5 dividido por menos 1 é menos 5. Mais com menos dá menos. 2 raízes de 6 também dividido por 1 é 2 raízes de 6. Então, ó, mais com menos deu menos, mais com menos deu menos. Esse é o resultado final. Tudo bem? Então, agora eu vou passar os exercícios para vocês. E hoje, então, essa semana a gente vai encerrar só com essas duas aulas, porque eu dei uma puxada nessas duas aulas, ficaram bem longas. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida já sabe, chama a professora no WhatsApp, posta a foto do exercício no WhatsApp e a professora ajuda vocês a resolverem e tirar dúvidas, tá bom? Beijinho, até mais.